A partir desses dados, como é que você consegue melhorar o seu procedimento? É simples. Os dados de análise de ciclo de vida estão tabelados pelo mundo. Então, você consegue comparar o que você fez com aquilo que alguém na Coreia ou na Alemanha fez e entender se o seu processo está melhor ou pior, está gerando mais CO2 ou menos CO2 do que lá. Uma das formas fáceis de você entender isso é... Olá, eu sou Jean de Paola e vou ensinar você a ganhar dinheiro usando as normas ambientais. As normas ambientais ISO, da família 14000, existem ferramentas nessa norma que ajudam você a entender, a fazer um raio-x do seu processo. A principal ferramenta desse processo é a análise de ciclo de vida. O que é análise de ciclo de vida, então? A análise de ciclo de vida é uma planilha chamada de inventário, onde você coloca nessa planilha aquilo que você consome da natureza, como água, energia, matéria-prima, e aquilo que você gera, como normalmente CO, CO2, NOx, efluentes, e você faz um balanço disso. Vamos entender como isso funciona. Não importa se você tem uma empresa de perfume, de pneu, uma empresa de engenharia, todas elas consomem energia, todas elas consomem água, todas elas geram um passivo, todas elas geram alguma coisa, e a ideia de você fazer uma análise de ciclo de vida é você conseguir olhar cada pedaço disso. Via de regra, quando qualquer tipo de processo, por exemplo, um pneu, na sua fábrica você faz o seu processo, então você tem um perfume, você vai desenvolver um perfume, na sua fábrica você fecha aquele processo. Você entende o que você consome, você entende o que você gera de efluente, o que você gera, o que você faz de emissão, e você faz a análise de ciclo de vida com isso. Quando você, na sua empresa, decide fazer uma análise de ciclo de vida, você pega esses dados e vai comparar os seus dados, por exemplo, com os dados internacionais. Vamos supor então que você fez aço, como eu fiz no meu doutorado, análise de ciclo de vida de um aço forjado. Então você vai analisar o quanto você gasta de energia elétrica, você vai analisar o quanto você consome de água e você vai analisar o quanto você gera, por exemplo, de CO2. A partir desses dados, como é que você consegue melhorar o seu procedimento? É simples. Os dados de análise de ciclo de vida estão tabelados pelo mundo. Então você consegue comparar o que você fez com aquilo que alguém na Coreia ou na Alemanha fez e entender se o seu processo está melhor ou pior, está gerando mais CO2 ou menos CO2 do que lá. Uma das formas fáceis de você entender isso é assim, se o seu processo estiver gerando mais CO2, eu não preciso nem olhar o seu consumo de gás ou de petróleo ou de qualquer coisa assim, porque eu sei que você vai estar consumindo mais, já que você está gerando mais. Entendeu? O CO2 vem, por exemplo, de uma reação de combustão, que vai gerar CO2 mais água. Para gerar esse CO2, então, você está consumindo algum tipo de hidrocarboneto lá atrás. E você está consumindo mais do que alguma empresa na Alemanha ou na Coreia, por exemplo. A análise de ciclo de vida, ela funciona de maneira a você fazer o raio-x do seu processo. A partir do instante que você destrincha o seu processo, os dados são tabelados. Mas eles são sempre tabelados de maneira... por tonelada, por exemplo, de produto. Então, se você está falando de aço, então um aço que foi forjado, por exemplo, que é aquela deformação a quente, quando você faz isso, você vai analisar a geração de CO2 do seu processo com a geração de CO2 do processo na Coreia por tonelada de aço. Então, você consegue comparar o seu com o dele. Então, quando você coloca depois, você vai colocar os seus dados num grande banco de dados, isso não vira você não vai passar nenhuma informação sigilosa do seu processo, você só vai passar a informação que se o seu processo é melhor ou pior, mas ele não vai entregar por que você consegue que o seu aço forjado tenha propriedades mecânicas melhores do que o feito na Alemanha. Entendeu? Então, a análise de ciclo de vida ela dá dados macro e a ideia é ensinar você a obter esses dados macro e fazer a comparação desses dados com os outros lugares, para saber se o seu processo, se aquilo que você está fazendo está dentro, está na média, abaixo ou acima. Essa é a forma mais simples, é a forma mais bacana de você usar a análise de ciclo de vida. A outra forma, a outra razão para você fazer a análise de ciclo de vida é que você pode ter um rótulo no seu produto. Então você tem uma rotulagem do tipo 3. Então se você fizer a análise de ciclo de vida, você consegue ter uma rotulagem do tipo 3, dada pela BNT. Então, depois desse processo, você vai na BNT, entrega a documentação para fazer isso. Essa é a ideia.
E aí, com isso, você consegue ter um rótulo ambiental, ou seja, você controla o seu processo. Você tem ideia do que você consome, você tem ideia do que você gera. A particularidade disso além de você explicar para os seus clientes, além de você mostrar para a sociedade que você está caminhando na direção do meio ambiente, você consegue olhar os seus dados e fazer uma comparação, e entender se o seu processo é bom, mais ou menos, ou ruim. É isso. Eu sou Jean de Paola e eu falei sobre análise de ciclo de vida.